Eu gostaria de convidar a você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo de número 10. E deixe a sua Bíblia aberta aí no capítulo de número 10. Amado e querido Deus, ajuda-nos, mas ajuda-nos mesmo a transmitir a Tua palavra movidos pelo Teu Espírito. Que o sopro de Deus, que dá vida, esteja presente e que nós possamos conhecer as Escrituras e permanecer fiéis à Tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, e que toda honra e que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, segundo domingo de junho, é um domingo em que nós, no mundo evangélico, celebramos, dizendo que é o dia do pastor. E nós queremos, como igreja e como ovelhas, agradecer a Deus a cada verdadeiro servo do Senhor, homens e mulheres, que têm se dedicado a este ministério. Sabemos que, por vezes, em nosso meio, existem escândalos, existem problemas. O próprio Senhor Jesus disse, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. É inevitável. Triste é essa realidade que, por vezes, somos acometidos. O próprio apóstolo Paulo fala de algumas figuras que dizem, estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Porém, há aqueles que são homens e mulheres honrados, gente de Deus, abençoada, que tem cuidado com zelo do povo de Cristo. E a estas pessoas, nós queremos agradecer. E por estas pessoas, nós queremos interceder e louvar a Deus pela vida de cada um deles, que todos eles estão inspirados na pessoa de Jesus Cristo, que é, Ele sim, o nosso bom pastor. E que nós também possamos aprender a sermos bons pastores, ou pelo menos pastores bons. Mas sabemos que Ele, Jesus, é e nós devemos ser a semelhança dEle, como seus imitadores, bons pastores, assim como Ele é o bom pastor. Portanto, esse texto, que é um texto tão interessante, todo o capítulo 10 do Evangelho segundo João, onde Jesus fala sobre o bom pastor e sobre outras realidades vinculadas ao pastoreio e ao rebanho. Aqui, que o Senhor também se identificou
como a porta. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A forma como nós encontramos pastagem, a forma como nós somos sustentados, alimentados, preservados, essa forma é entrando por meio de Cristo. Entrará por mim, será salvo. Nós iniciamos esta palavra hoje dizendo: não há salvação fora de Jesus. Portanto, queremos convidar a todo aquele que de alguma maneira busca, de alguma maneira está desejoso, está querendo uma porta pela qual possa entrar. Essa não é uma porta que te aprisiona, essa é uma porta que te liberta, essa é uma porta que te salva, essa é uma porta que te leva ao caminho que você deve encontrar. Essa é uma porta que é uma saída, e não só uma entrada. É a entrada para a salvação, mas é a saída da perdição. Eu quero te convidar a sair da perdição, a sair da opressão, a sair da perturbação, a sair do domínio do pecado, do domínio da corrupção, do domínio de forças espirituais malignas. Essa é sua porta de saída. Não há outra porta pela qual você poderá ser salvo. Portanto, eis uma porta hoje, aqui e agora, para que você consiga sair. Quantos talvez hoje estejam dizendo: eu quero sair dessa situação, eu quero sair dessa realidade que a minha vida tem. Você não sabe o desespero no qual eu estou. Eu queria uma porta pela qual eu pudesse sair. Eis a porta. Jesus é a porta. Saia e seja salvo. Entre na salvação, saia da perdição, entrará e sairá e alcançará pastagem. Mas ele continua: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Como eu disse, esse é um texto riquíssimo. Se você fizer, e eu aconselho que você faça, que leia todo este capítulo 10, você muito encontrará sobre a doutrina da salvação, sobre o relacionamento de Jesus conosco. Mas, a seguir, ele disse que não apenas ele conhece as suas ovelhas, que as suas ovelhas o conhecem, mas que as suas ovelhas conhecem a sua voz e não seguirão a nenhum outro, porque não conhecem a voz do outro. Elas só conhecem e reconhecem a voz do bom pastor. Mas hoje eu quero falar sobre o pastoreio. Aproveitar esse texto extraordinário em que há tanto conteúdo no texto, não esperando explorar todo o conteúdo que há nesse texto, mas
querendo abordar esse pastoreio. Somos ovelhas. Por que ovelhas necessitam de um pastor? Porque as ovelhas são o tipo de rebanho que não se cuida sozinho. Elas têm uma visão muito ruim. Elas têm um senso de direção muito precário. Por isso, se as ovelhas não são conduzidas, elas facilmente se dispersam, quanto não se desviam. Elas necessitam ser continuamente conduzidas. Sua visão, como eu disse, é bem curta. Elas enxergam, mas apenas o que está perto. Elas não têm uma boa visão sobre o que está à distância. Elas carecem do pastor, para que o pastor reconheça o que está distante e possa livrá-las de precipícios, possa livrá-las de problemas, de dificuldades. As ovelhas precisam ser conduzidas, porque são animais extremamente tímidos. A tendência da ovelha é ficar mais parada do que ir em frente. Então, ela precisa ser conduzida. Isso é algo interessante que muitas pessoas pensam, que o pastoreio é apenas uma questão de alimentar, proteger, guardar, guiar. Não é suficiente que o rebanho esteja protegido, alimentado. Ele precisa ser guiado, ele precisa estar em movimento. Você pode estar alimentado, você pode estar protegido e não estar em movimento. Veja que até mesmo nós diremos o salmo que ecoa esse texto, o salmo de número 23, é onde o Senhor é o meu pastor, diz que Ele me guia. Diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Uma das coisas essenciais no pastoreio é a dinâmica da caminhada. Nós precisamos caminhar, nós não podemos estagnar. Ovelha estagnada é ovelha enferma. Nós precisamos seguir o pastor que caminha conosco segundo o passo do rebanho. A Bíblia diz que Jacó andava segundo o passo do rebanho. Não era o rebanho que andava segundo o passo de Jacó, mas era Jacó que andava segundo o passo do rebanho. Essa é uma paciência que o pastor tem que ter. Ele tem que andar no ritmo, no passo do seu rebanho. Ele não pode impor ao rebanho o seu ritmo, ou ele poderá levar o rebanho a esgotar-se, a cansar-se. Ele está conduzindo, ele está guiando. Por isso, o pastoreio é uma prática dinâmica. E esse dinamismo de conduzir, de fazer a ovelha andar. Como igreja, nós não podemos estar apenas numa situação que dizendo, bem, o bom pastor está sobre a nossa vida. E não me atrevo nem a dizer que eu sou o bom pastor, porque o bom pastor é um só. Espero que você concorde comigo, que o bom pastor é um só. Espero que eu seja um pastor bom, mas o bom pastor é um só. É o pastor que dá a vida pelas ovelhas.
Mas há uma característica que difere o pastor. E que difere não apenas o bom pastor, esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas que difere o pastor do mercenário. E não é a questão de alimentar, de cuidar, porque o mercenário é em si não uma figura boa ou má. Ele é uma figura substitutiva do pastor. O mercenário existe quando o pastor não está presente. Ele é um contratado. Ele é alguém que estará cuidando das ovelhas por dinheiro, por um salário. E então, a ideia original do mercenário é aquele que faz as coisas por dinheiro. Hoje, na igreja, nós temos um grande problema que, em vez de termos os pastores que deveriam estar cuidando das ovelhas, por vezes, temos aquilo que muitos chamam, e chamam com razão, de os mercenários da fé. Pessoas que, pela manipulação, têm pastoreado as ovelhas, têm enganado os rebanhos para, de alguma maneira, alcançar seus interesses. Eu substituiria, inclusive a palavra mercenário, que super cabe nesse tema que eu abordo agora, pela palavra interesseiro. Os interesseiros da fé, porque são pelos seus interesses, interesses políticos, interesses econômicos, interesses de status, interesses diversos, não estão interessados nas ovelhas. São interesseiros. Quantas ovelhas? E nós, como homens e mulheres de Deus, não devemos ser interesseiros. No muito, além de interessados, temos que ser interessantes. Isso sim, nós deveríamos ser interessantes para o rebanho, aqueles que favorecem o rebanho, que cuidam do rebanho. Mas como diferenciar o pastor do mercenário? A Bíblia nos fala de algo muito interessante. Ela nos fala que o mercenário não tem cuidado com a ovelha. Se você quer reconhecer um mercenário, a primeira coisa que você verá é que tais pessoas não têm cuidado com a ovelha. Mas o pastor, este tem cuidado com a ovelha. No entanto, o que revela, ou como é revelado, o mercenário e o pastor? Eu volto a dizer, o mercenário em si não é bom nem mau. Ele não é o ladrão, mas ele também não é o pastor. O detalhe do mercenário é que ele não tem cuidado. O detalhe do mercenário é que ele tem cuidado de si. Ele está cuidando de si. Ele está buscando os seus interesses. Ele o faz por dinheiro. É outra característica. E o pastor, por que pastoreia? O pastor pastoreia porque as ovelhas são deles. E por isso ele tem cuidado das ovelhas. Há um senso de posse, as ovelhas são minhas, e há um senso de
pertencimento. O rebanho pertence ao pastor, mas o pastor também pertence ao rebanho. E neste senso de posse, tanto das ovelhas serem do pastor, quanto do pastor ser das ovelhas, que implica num senso de pertencimento, que o rebanho pertence ao pastor, mas que o pastor também pertence ao rebanho que pastoreia, o pastor manifesta um cuidado diferenciado. Mas o que revela quem é pastor e quem é mercenário é o lobo. Porque quando o lobo surge, o mercenário foge, mas o pastor fica. De modo que eu quero apresentar a vocês o agente revelador do mercenário e do pastor. E é uma figura que nós não queremos ver, que é o lobo. Mas quando o lobo surge, logo você verá quem tem o caráter de um pastor e quem tem o caráter de um mercenário. A coragem, o altruísmo, a entrega que o pastor tem, ela se manifestará diante do lobo. De modo, meus irmãos, que agora eu não estranho o que Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas quando nós estamos no meio de lobos, eu nunca tinha parado para associar esses dois textos. Mas um dos propósitos pelos quais Deus me envia, Jesus me envia como ovelha para o meio de lobos, é que no meio de lobos, quem é mercenário foge, mas quem é pastor fica e luta por nós. Amém? Por isso o Senhor Jesus, eu muitas vezes digo: Senhor, por que o Senhor vai me mandar? Parece uma coisa tão terrível. Mas Ele mesmo disse: eu não vos deixarei. Ele não nos deixará sozinhos, conosco Ele envia aqueles que são verdadeiros pastores. Estes se manifestarão diante da presença da ovelha. Jesus também fala do ladrão que rouba, do ladrão que mata, do ladrão que destrói. E que não apenas é o diabo, mas todo aquele que não entra pela porta, todo aquele a quem não pertence as ovelhas, este que vem e que se faz como pastor, este é ladrão. Este é ladrão. Eu não tenho dúvida que o diabo é ladrão, mas eu digo que não só o diabo é ladrão, que nesse caso mais parece Ali Babá e os 40 ladrões, que há outros que vêm com Satanás, e eu diria, até mesmo, perdoe meu atrevimento, vêm da parte de Satanás, e que são verdadeiros ladrões. Por isso nós precisamos dos pastores que enfrentem, que lutem contra os ladrões, que possamos reconhecer. Você reconhece o ladrão, porque o ladrão, ele não entra pela porta. Ou seja, o ladrão chega, se Cristo é a porta, ele não entra pela porta. O ladrão busca, entre outras coisas, usando apenas como uma ilustração, e usando o próprio diabo como ladrão. Saiba do seguinte: o diabo muitas vezes ele prefere entrar pelas janelas. E sendo os olhos as janelas da alma, quantas vidas têm deixado suas janelas destrancadas, possibilitando
que o ladrão possa entrar. E a Bíblia mesmo diz que nós somos tentados por aquilo que vemos, que nos atrai, que nos seduz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, porque o ladrão vem roubar, matar e destruir. Mas como eu falei, existem figuras e que Jeremias nos promete, promessa de Deus por meio do profeta Jeremias: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Pastores que vos pastoreiem segundo o meu coração. E os pastores que estavam pastoreando o povo de Israel eram pastores que estavam abusando do povo, que estavam comendo a carne das ovelhas. E a Bíblia, então, nos diz esse juízo contra tais pastores, que são identificados da seguinte maneira: pastores que a si mesmo se pastoreiam. Não pastores que têm cuidado dos outros, mas que têm cuidados unicamente de si. Esses são os verdadeiros mercenários da fé, e que Deus diz que Ele mesmo dará conta desse tipo de gente. E o Senhor dá uma pena capital. Ele diz que Ele matará esse tipo de pastor. E a evidência desse pastor é a sua própria obesidade. E chama assim o pastor gordo. O pastor que o rebanho não está gordo, que ele está gordo, que ele está mais que alimentado. Não é um pastor saudável, não é uma vida saudável, é uma vida enganosa. Assim como na nossa própria saúde, a obesidade, especialmente aquela obesidade que chamamos mórbida, isso não é sinal de saúde, é um sinal de debilidade. E esses pastores que a si mesmos se enganam, pensando: eu estou bem, eu não tenho necessidade de nada, eu tenho tudo. Assim como a igreja de Laodiceia, que dizia: eu sou rica, eu sou poderosa, em outras palavras, e diz: você mal sabe que é miserável, pobre e nu. Estes, de igual maneira, e diz: eu irei e eu matarei. É uma pena capital. Mas diz: eu levantarei os pastores que pastorearão a vocês e serão pastores conforme o meu coração. É isso que nós temos que pedir a Deus. E que eu conheço muitos homens e mulheres de Deus que têm sido levantados e que eu posso e me atrevo a identificá-los como pastores segundo o coração de Deus. Nem tudo está perdido. Há muita gente boa, há muita gente maravilhosa. Nós devemos ainda entender sobre a necessidade do pastor. E muitas pessoas hoje nós temos o problema, por causa dos escândalos, por causa dos problemas da igreja, por causa dos pastores, falsos pastores, maus pastores, pastores que a si mesmo se pastoreiam. Nós temos o problema das pessoas que amam a Jesus, mas não amam a igreja, não amam o pastorado. Por quê? Porque são pessoas traumatizadas, são ovelhas desgarradas, os desigrejados, ovelhas desgarradas.
E eu quero dizer uma coisa: uma ovelha sem pastor não é uma ovelha livre. Ela é uma ovelha que corre inúmeros riscos, acima de tudo, de se tornar presa. Uma ovelha desgarrada não é livre. Uma ovelha desgarrada é uma ovelha perdida. E nós precisamos ir atrás da ovelha perdida. Isso é um sentimento que a igreja de nossos dias chega a falar coisas como: se quiserem ir embora, que vão. Porque para cada um, você já deve ter ouvido frases como essa: que vai, Deus envia outros. Eu entendo que nós podemos ser rejeitados por motivos justos e por motivos injustos. Mas nós deveríamos ter cuidado com a ovelha. E aí eu direi uma coisa: nunca desista de ninguém. Nunca se canse e abra mão de qualquer pessoa. Nunca desista de alguém que está dizendo: eu não quero saber disso. Eu não quero saber de ir. Talvez um filho, talvez um amigo, quem sabe um cônjuge, ou uma pessoa que você tem insistido, falado de Jesus, e essa pessoa tem rejeitado, e essa pessoa talvez diga: eu não quero saber disso, eu sou traumatizado com isto, eu vi muita coisa errada. E essa pessoa pode estar falando a verdade, e eu creio que falam a verdade, mas eu digo a você: não desista. Não desista de orar, não desista de falar, não desista de buscar. Esse é o espírito que nós temos que ter. Entenda que uma ovelha desgarrada é uma ovelha perdida. E trate uma ovelha desgarrada como ela deve ser tratada, como uma ovelha perdida. E uma ovelha perdida tem que ser uma ovelha buscada. Uma ovelha perdida é uma ovelha que vaga sem saber para onde ir. Lembre-se que eu estava dizendo que ovelhas não têm um bom senso de direção, elas caminham tontas. É por isso que entram em lugares que não são bons para elas, mas elas não têm ideia. Elas têm um entendimento de risco igual a zero. A zero. Muita gente, e eu falo e quero falar especialmente a pais de filhos que estejam distanciados, que foram criados no Evangelho e por algum motivo, não sei o qual, estão distanciados. Alguns porque amaram as coisas do mundo, outro porque se traumatizaram com coisas da igreja, mas estão distanciados, estão longe. E quando você vê e diz: como meu filho ou como minha filha, como está em tal lugar, como está fazendo tal coisa, eu não ensinei isso, não foram os valores. Uma ovelha solta tem entendimento zero de risco. Ela vai se colocar, andar perto dos penhascos. Ela poderá cair. Por quê? Porque ela não tem um pastor que a guie. Acima de tudo, como eu disse, o bom pastor, que é Jesus. Mas também a todo aquele homem e mulher que de fato são pastores, que são líderes chamados, como nos diz o profeta Jeremias, segundo o coração de Deus. Dar-vos-ei pastores
Quem dá tais pastores? É Deus. Deus é quem dá. E sabe, a Bíblia diz que se nós carecemos de alguma coisa, peçamos a Deus. Sabe, a igreja não tem pedido a Deus pastores segundo o coração de Deus. A igreja talvez tenha pedido muitas coisas a Deus, coisas necessárias. Mas eu creio que em nossos dias, e não estou criticando a nenhum ministério, a nenhuma igreja, e me colocando também na presença do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da minha própria vida e que o Senhor me faça ser um pastor segundo o coração de Deus. Nós precisamos pedir, dá-nos. Pastoreio não é um caso de voluntariado. Eu não estou me voluntariando a ser um pastor. Pastoreio é chamado. É Deus quem chama e é Deus quem dá. E quantas ovelhas? O que deve caracterizar as ovelhas? Existem muitas coisas, nós falamos sobre essas questões da necessidade que as ovelhas têm, mas as ovelhas têm algumas características muito interessantes. Uma delas é que ovelha sempre está dando lã. Ovelha é produtiva. A ovelha é produtiva. E ovelha gera ovelha. Ovelha é produtiva e ovelha é reprodutiva. E isso nós precisamos trazer a realidade à igreja. Que os rebanhos têm que ser produtivos e eles têm que ser reprodutivos. Foi dito no passado por um sábio pastor, ovelha gera ovelha. Pastor cuida e ajuda, mas ovelha gera ovelha. E nós queremos incentivar ao rebanho, incentivar a igreja, que nós sejamos tanto produtivos como reprodutivos, que nós possamos sempre estar produzindo e produzindo lã. Ovelha é produtiva, que haja produtividade em nosso meio e que haja também o crescimento natural em nosso meio. Deus nos confiará o rebanho na medida que possamos cuidar bem desse rebanho. Por isso nós devemos, como igreja, não apenas pedir que almas sejam salvas, mas que vidas sejam cuidadas. Nós precisamos ter esta visão. Hoje, que é o dia do pastor, eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, que nós possamos ultrapassar o limite de alimentar, de conduzir, de proteger as ovelhas. Que nós possamos ir ao dar a vida pelas ovelhas. Não estou dizendo que ninguém tenha que morrer, mas um verdadeiro pastor dá a sua vida pelo rebanho. Homens e mulheres de Deus que realmente serviram com fidelidade a Deus e aos homens, deram a sua vida ao seu ministério. Dedicaram, e é isso que nós precisamos fazer, dedicando-nos, a Bíblia diz, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Nós precisamos dar a nossa vida, mostrar nos momentos de perigo
diante dos lobos, o nosso caráter, a nossa coragem, o nosso cuidado, dizermos: não, você não é do lobo, você não é alimento para o lobo, eu não permitirei que o lobo te leve. A Bíblia fala que o pastor tira da boca do leão, e quem tira da boca do leão a ovelha, tira da boca do lobo. Você concorda comigo? Nós precisamos de gente que salve a ovelha de ser devorada pela matilha de lobos que estão cercando a estas ovelhas. Nós precisamos dos bons pastores, ou melhor, dos pastores bons e do bom pastor. Este sim que deu a sua vida por amor a todos nós, morrendo na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele deu a sua vida em nosso lugar. E por isso nós o amamos. Por isso nós queremos estar com Ele. Por isso, no dia do pastor, acima de tudo, louvemos e adoremos ao nosso único, verdadeiro, absoluto pastor. Mas também possamos dar graças a Deus pelos homens e mulheres que Deus tem levantado, que tem cuidado, que não são interesseiros, que têm interesse por nós, que não fogem diante dos lobos, que têm sido revelados como pastores verdadeiros pelo perigo que nos cerca. Nós precisamos reviver o verdadeiro pastoreio. Nós não somos pastores para fazer fortuna, para ter dinheiro. Eu não estou contra nada ou qualquer pessoa que dentro de uma forma digna e honrada alcance recursos, mesmo que sejam muitos recursos, se é uma forma íntegra, se é uma forma honrada, se é uma forma reta, se é uma forma honesta, está tudo bem para mim, mas nós não somos pastores para enriquecer. Nós somos, e a nossa riqueza, a Bíblia diz, a riqueza do pastor está no seu rebanho. Não é porque ele venda o seu rebanho e faça dinheiro. É que o seu rebanho é a sua riqueza. É isto que é a riqueza do pastor. A riqueza do pastor não é medida pelo número de ovelhas. A riqueza do pastor é o seu rebanho, grande ou pequeno. A riqueza dele é o seu rebanho. A minha riqueza são vocês. A minha riqueza não é dinheiro. A minha riqueza são vidas cuidadas, pastoreadas, alimentadas. Isto é a riqueza do pastor. Isso deveria ser a ambição do pastor por riqueza. O meu rebanho, um rebanho que eu entregarei ao Senhor, que pertence de fato ao bom pastor. Ele comprou o rebanho, eu pastoreio, mas eu não sou mercenário. E o que demonstra que eu não sou mercenário é se o lobo vier, eu defenderei a ovelha. Porque eu tenho um sentimento pela ovelha. Ela é minha. Eu a defendo. Há um dito, meu avô sempre falava, meu avô que foi pastor, ele dizia, e isso era um dito dos antigos pastores, a primeira ovelha de um pastor é a sua esposa. O primeiro rebanho de um pastor é a sua família, é a sua casa.
E assim ele deve ir além e pastorear a igreja como sua família, como sua casa. Porque diz: como alguém poderá cuidar da igreja de Cristo ou governar a igreja de Cristo se não sabe governar bem a sua própria casa? Então, o modo operante de se conduzir, de se governar, é um modo familiar, é um modo de um pai de família cuidando de sua família. Um pastor tem que agir desta maneira e tem que ter um sentimento, o mesmo sentimento de amor que o pai de família tem pela família. Pois a Bíblia diz: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria. Ele não busca recompensa, a recompensa dele está na segurança dos seus, que não serão molestados, que não serão maltratados, que nada lhes acontecerá. Vigiaria, guardaria, não permitiria. Nós precisamos desse espírito. Homens e mulheres de Deus, pastores, que sejam como um pai de família, que vigia, que guarda e que não permite. Não permitiria que o ladrão entrasse. Sabe por que o ladrão tem entrado? Porque está nos faltando homens que tenham o espírito de um pai de família. Que sintam: é minha família. Ele não pode tocar na minha família. Se o meu rebanho passa a ser a minha família, ninguém vai tocar no meu rebanho. Eu dou a vida pelo meu rebanho, porque eu dou a vida pela minha família. Nessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, em inúmeros lugares, foi visto esse sentimento. Pais, mães, avós, que deram a sua vida, mas não permitiram que eles morressem, que as crianças morressem. Que foram até o máximo que podiam, mas protegiam, guardavam e guardaram. Sabemos que existem histórias terríveis de famílias inteiras que sucumbiram, mas quantos verdadeiros pais de família estavam ali guardando, protegendo, dizendo: não, eu morro, mas eles não morrem. Esse é o espírito de um verdadeiro pastor, que governa a casa de Deus como quem governa a sua própria casa, e governa bem. O espírito de um verdadeiro pastor é um espírito de pai de família. De pai de família. Lutero é apontado como aquele que dentro do meio evangélico utilizou mais o nome pastor para identificar os líderes da igreja. E acabou se tornando, quando as igrejas chamadas reformadas, especialmente calvinistas, então, de uma forma a honrar essa liderança, começaram a chamar esses homens de reverendos, de homens de reverência, que merecem reverência, que Deus realmente nos dê pastores que sejam homens de reverência, homens que mereçam reverência. Eu oro a Deus para que Deus nos dê pastores segundo o coração de Deus, mas que sejam pastores que sejam como pais de família, que tenham esse senso de que a ovelha lhe pertence como o familiar, é seu familiar. Eu darei a minha vida por aquele que eu amo. Dar-vos-ei pastores, conforme o meu coração.
dar-vos-ei pastores, conforme o coração daquele que disse que é, e de fato ele o é, o bom pastor. Senhor Jesus Cristo, nós entregamos esta palavra, te pedindo que o Senhor possa ir além do que nós pregamos aqui. Eu, particularmente, peço ao Senhor que nos torne e nos dê pastores segundo o teu coração. Abençoa-nos, ó Pai, com esse tipo de pastoreio. Não nos permita seguir o caminho dos mercenários da fé. Liberta-nos pelo teu poder. É o que nós te pedimos, que não venhamos a ser pessoas interesseiras, mas que possamos ser pessoas cuidadoras. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós, em todo segundo